Oi, gente, tudo bem? Bom, vamos lá. Acabei de fazer uma live falando sobre o filme 365 Dias, mas o Instagram me trollou de novo e não salvou a minha live, gente. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Mas enfim, então eu resolvi gravar esse vídeo para fazer um apanhado aqui de tudo que a gente discutiu. Quer dizer, tudo não, porque eu não vou lembrar. Mas alguns pontos que são muito importantes que eu disse lá e que eu vou repetir aqui para ficar gravado. Lá na live, eu esperei as pessoas entrarem para elas falarem se elas já tinham assistido o filme, se elas não tinham assistido, o que elas acharam. E eu falei que para mim, aquele filme era um filme que eu não assistiria para começar. Antes de dar todo esse burburinho aí desse filme, de ver que ele tava entre os top 10 na Netflix, eu já tinha visto a chamada dele e eu tinha até colocado na lista, tal. Aí eu comecei a assistir, mas eu não me prendeu a atenção e eu deixei pra lá. E aí depois vieram muitos pedidos, as pessoas perguntando o que eu achava, dando opinião, etc e tal. E aí eu decidi fazer uma live pra gente bater um papo. O que esse filme traz, o que as pessoas trouxeram, na verdade, o que me chamou a atenção, me fez querer falar sobre ele. Também, além das pessoas me pedirem a opinião. Teve muita gente que gostou. É um filme de péssimo gosto, assim, muito mau gosto mesmo. É um filme extremamente abusivo. Um filme que mostra todos os tipos de abuso, né? Que pra mim, na primeira cena, já poderia ser um filme cancelado. Na primeira cena eles já falam, já mostram ali que existe uma máfia, que as pessoas se matam por poder, que as pessoas vendem outras pessoas por poder. Então, isso pra mim já é pra ser questionado desde o princípio. Interessante que ninguém se apegou muito a esse detalhe, né? As pessoas foram aí trazendo a questão da relação, do romantismo, do sexo, do cara bonito, poderoso, dominador. Mas o abuso, interessante observar que o abuso ele aconteceu muito antes do que esse abuso com a moça do filme. Alguns comentários que eu recebi foram os seguintes: nossa, mas ele é tão bonito, né? Quem me dera ser sequestrada por um homem desses. Seria muito bom ser sequestrada por um cara desses, vale a pena. Alguns comentários nesse sentido. Realmente o ator é lindo, né? No meu ponto de vista, ele é lindo. E se a gente for pensar em questão de padrão estético, ele tá bem dentro do padrão, né? Então ele é o sonho da maioria das pessoas. Esse é um ponto, assim, que me chamou bastante atenção. Por quê? Porque independente dele ser lindo, dele tá dentro do padrão, dele ser poderoso, etc e tal, ele sequestrou uma pessoa. Ele falou claramente pra ela que ele sabia que ele iria tê-la e que ele faria de tudo por isso. A partir do momento que a pessoa faz isso, ela já coloca a mulher em um lugar de objeto, em um lugar onde ele desconsidera ela como ser humano, uma pessoa com os próprios desejos, as próprias vontades, as próprias experiências, né? Ele simplesmente pega ela ali como se ela fosse um produto e leva lá pra casa dele e faz ela ficar bem caladinha para que ela se mantenha viva. Então isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção, no sentido de que o quanto essa coisa de alcançar os padrões, de tá dentro do esperado, do ideal, até da fantasia mesmo, né? Como isso é uma coisa sedutora para nós seres humanos, né? O quanto a gente vai atrás disso e a gente alimenta essa vaidade e vai desconsiderando todas as outras coisas que existem por trás. E agora, aqui, nesse momento, gravando esse vídeo, eu lembro que eu já me apaixonei nesse sentido, desse jeito, né? Me apaixonei por um cara muito bonito dentro do padrão. E, gente, é óbvio que foi um belo de um tiro no pé. Eu já contei essa história pra vocês. Foi o príncipe lá, que eu vi o príncipe, tentei colocar fantasia nele e colocar ele dentro do castelo. Que eu fui abusiva, inclusive, por ficar insistindo que a pessoa fosse quem eu quisesse que ela fosse, e não aceitando-a como ela era. O quanto a gente cai, né? O quanto essa coisa do padrão é uma coisa sedutora, como se a gente realmente fosse ser aceita, como se a gente realmente fosse alcançar um lugar de
de poder, de como eu sou foda. Então, eu vou só querendo alcançar esses padrões sem questionar que padrões são esses. E aí a gente entra em lugares muito perigosos. E é interessante, né? Porque as pessoas podem falar assim: ah, Gil, mas ele tava desesperado, ele queria conquistar a mulher, tal, não sabia muito o que fazer ali. Depois que ele conquista a mulher, ele continua sendo abusivo. Nada muda, né? Então, ele é abusivo mesmo. Outra coisa que foi questionada é como é que uma mulher, depois de passar por tantos abusos, ainda se apaixona, né, pelo cara que sequestrou ela, que foi agressivo em diversos momentos. O que acontece? Ela desenvolveu a síndrome de Estocolmo. Essa síndrome é uma síndrome que é desenvolvida por vítimas. Elas desenvolvem uma empatia e até um amor aí pelos seus agressores. E isso acontece como uma maneira de proteção, para evitar alguma dor, para evitar a morte. Então, não é nem que ela se apaixonou, né? Ela encontrou ali um recurso, o corpo dela encontrou um recurso para que ela se mantesse viva. Outro ponto é que ela já vem de outro relacionamento abusivo, né? O que eu achei interessante foi o elenco que escolheram para esse filme, né? Um primeiro namorado que não estava dentro do padrão de beleza, né? Ele realmente tem comportamentos muito abusivos, de desinteresse, assim, alguém inacessível emocionalmente, né? Então, eles viajam juntos e aí ele tira sarro da idade dela, ela ganha uma garrafa de champanhe, ele quer abrir por ela, eles combinam de fazer um passeio e no outro dia ele levanta e vai fazer o passeio que ela queria fazer sem ela, sendo aniversário dela. E de presente de aniversário ele traz pra ela um imã de geladeira do lugar que ele foi visitar. Eu tô rindo, mas, gente, é porque é muito bizarro. Então, a gente tem aí, né, duas pessoas abusivas em posições diferentes. Esse primeiro namorado, ele também não foi tão percebido como o sequestrador. Será que porque ele não estava dentro desses padrões de beleza, de poder, né? Fica aí essa reflexão. Talvez se fosse um outro cara no mesmo patamar que o sequestrador, as pessoas se questionassem mais, falassem se ela deveria ou não estar com ele, enfim. Esse filme é um filme, gente, que ele normaliza, ele banaliza e ele romantiza o abuso e o machismo que estão presentes ali. O tempo inteiro, desde o início do filme até o fim. O homem que manda em tudo, ele que decide tudo, ele usa da força dele, muito mais da força do que da sedução, né? Porque ele não é um cara sedutor em nenhum momento, ele é um cara agressivo mesmo. É um cara que tá ali o tempo inteiro querendo falar quem é que manda. E aí é colocado um elenco de pessoas muito bonitas, uma fotografia maravilhosa, uma trilha sonora muito envolvente, né? Corpos incríveis, bem ideais. E parece que tudo isso vem para mascarar mesmo o que tem de errado. Porque se tá dentro do padrão, tá tudo bem. Outra coisa que levantaram foi a questão do sexo, né? Do tanto de sexo que apareceu ali nesse filme, tal. E aí me questionaram: Gil, por que será que as pessoas se interessam tanto por esse conteúdo? Eu fico pensando que, assim, talvez as pessoas encontrem ali num filme onde apareça sexo uma possibilidade delas realizarem as suas fantasias e lidarem com as suas questões sexuais, né? Talvez se a gente tivesse mais liberdade para lidar com o nosso corpo, para saber os tipos de prazeres que o sexo proporciona, se a gente pudesse usar disso de uma maneira mais livre, talvez as pessoas não se interessariam por esse tipo de conteúdo, porque elas estariam ali mais conectadas com elas. Mas o sexo ainda é tão tabu, principalmente na vida das mulheres, né? Que às vezes é preciso encontrar uma fantasia para lidar com isso de uma maneira diferente, né? Porque ali na realidade não existe espaço. Outra pergunta importante que foi feita para mim, se eu achava adequado ele ser classificado como um romance. Se a gente for pensar que o amor romântico, ele é um tipo de amor em que as pessoas acreditam que uma pode ser dona da outra, que quando elas se juntam elas se tornam uma, que
elas têm que se encaixar ali no perfil para agradar outra pessoa, que existe essa coisa da posse, né, de ser dono um do outro, ele se encaixa, né? Agora, se a gente for falar de amor saudável, de relacionamento saudável, absolutamente não, de jeito nenhum, nem por um minuto. Mais um ponto levantado foi: se ele fosse um cara preto, ou pobre, ou feio, será que seria considerado um romance, né? E aí houve até uma fala que foi acrescentada durante a live, que foi: se ela fosse sequestrada e levada para uma comunidade, será que isso ia ser uma coisa que despertaria tanto desejo por parte das outras pessoas? Eu, particularmente, acredito que não, né? Porque a gente tem aí essa questão do padrão, do desejo, da fantasia, do que deve ser. E isso aí tá bem o contrário do que as pessoas idealizam, né? Do que é visto como um padrão. Então, provavelmente, não. Tem algumas frases aí que me chocaram mais, né? Algumas situações, na verdade. Por exemplo, o cara, o sequestrador lá, o bonitão, ele faz o quê? Ele tem a visão dessa mulher uma vez, e aí ele fica obcecado por ela, e ele diz pra todo mundo, depois ele conta pra ela, né, que ele diz pra todo mundo que ela vai ser dele, né, custe o que custar, ela vai ser dele. E aí ele encontra ela mais uma vez e arma esse sequestro. Gente, se isso é amor, né? Eu realmente já não sei mais de nada. Uma pessoa falar que ama a outra, prendendo essa pessoa, querendo ter essa pessoa a qualquer custo, né? Até controlando as roupas, controlando onde ela vai, com quem ela vai, de que forma ela vai, sem deixar ela nenhuma saída, sem nenhuma liberdade. Isso definitivamente não é demonstração de amor. E quando ele fala: eu vou te dar a chance de se apaixonar por mim. Gente, é sério. Olha, eu enquanto assisti esse filme, eu fui ficando enjoada, assim. Bem enjoada, na verdade. Porque não tem uma coisa mais agressiva e machista do que isso. A mulher nem queria estar ali. Ele simplesmente foi e colocou e ainda falou: vou te dar a chance de se apaixonar por mim. Eu achei isso de um tremendo desrespeito, né? Tanto quanto as outras coisas. Quando ele fala pra ela que, por exemplo, ele não vai fazer nada sem a permissão dela, já com as mãos nos seios dela, né? E ele fala pra ela claramente que ele não tolera desobediência, que ele sempre conquistou tudo na força e que seria muito difícil respeitar isso. No início do filme, teve uma cena com o pai dele, onde a primeira vez que ele vê a Laura, né? Ele tá olhando num binóculo e aí o pai dele pergunta: o que você tá olhando? Aí ele pega o binóculo e olha e ele fala: precisa estar atento, mulheres são o paraíso dos olhos, inferno da alma. E ele responde: purgatório do bolso. Gente, isso é a maior demonstração de ódio pelas mulheres. A maior demonstração de ódio pelas mulheres. Mesmo que ele estivesse olhando de uma maneira sedutora para ela, mesmo que ele estivesse desejando-a, ele estava desejando-a para dominá-la, para tomar posse, né? Não tinha ali nenhuma demonstração, era uma demonstração bem agressiva, né? E aí, quando uma pessoa tem esses pensamentos em relação à mulher, é muito difícil que ela trate a mulher, que essa pessoa trate a mulher bem, ou qualquer outra pessoa. Vai tratar o outro como um objeto mesmo, para satisfazer o próprio desejo, e dane-se o que o outro tá pensando, o que o outro quer, o que faz sentido pro outro. Talvez alguém pergunte: mas por que ela não fugiu? Ela tentou fugir, não tinha nenhum apoio. Ela tentou falar com alguns guardas e todo mundo respeitava muito esse cara. Ele era um mafioso onde eles estavam, né? Ele era o poderoso ali do lugar, ele mandava em tudo. E quem não obedecesse, ele matava. Eu fico pensando o quanto isso acontece no nosso dia a dia, né? O quanto de mulheres estão aí sequestradas em relações extremamente abusivas e elas até querem sair, mas elas não têm apoio. Elas não têm alguém que
que dê essa... Não é nem permissão, é apoio mesmo, sabe? Apesar da gente ter aí algumas políticas públicas voltadas para isso, da gente já ter evoluído, todo dia morrem mulheres que têm medidas protetivas, inclusive. É muito difícil para uma mulher sair de uma relação de abuso, de violência, né? Porque ela pode correr mais risco saindo, tentando sair daquilo, porque é onde acontece o maior número de assassinato, é quando ela tenta se separar, do que se ela permanecer. Então, assim, não julguem uma mulher que tá num relacionamento abusivo, que sofre violência doméstica. Vocês não sabem o que se passa por trás daquilo. Por mais que a gente imagine, né? Só quem passa por isso realmente sabe. Então, assim, se você não puder apoiar uma mulher que vive numa relação assim, não faça nada. Vai cuidar da sua vida. É melhor do que, né, ficar falando, ai, gosta de apanhar, ai, não sai porque não quer, ai, nananã. Não, gente, não é tão simples assim. Mais uma coisa que não tem muito a ver com o filme, mas que eu acho que vale a pena fazer o link, é que ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres dizendo o quanto elas estão insatisfeitas com a própria aparência, com o peso, com o corpo. Quando eu questiono, né, mas o que isso mudaria na sua vida? Você ter um corpo mais assim, mais assado, desse jeito ou do outro, tal? Elas falam, eu me sentiria melhor, né? Isso contribuiria pra minha autoestima. O que eu quero dizer pra vocês? No filme, a gente tem um elenco de 2 pessoas que estão totalmente dentro do padrão, né? Que são perfeitas, se a gente for pensar num padrão estético que existe por aí. E assim, gente, é um cara que mesmo assim, ele precisa manipular as pessoas, né? Ele é extremamente narcisista e narcisismo não tem a ver, não tem absolutamente nada a ver com uma boa autoestima, muito pelo contrário. E ela, uma moça linda, tal, que já estava vivendo uma relação ruim antes mesmo de ser sequestrada. E tudo bem, todo mundo pode cair numa relação ruim, né? Isso faz parte do processo. Às vezes a gente precisa viver pra poder avaliar se a relação é boa, se ela não é. Parecia ali que ela tava aceitando, né? Tá naquela relação. Então, será? Será que você ter um corpo, ter uma beleza dentro do padrão é o suficiente para você ter uma boa autoestima? Afirmo com todas as letras que não. A autoestima vai muito além da aparência, muito além da beleza, muito além do corpo físico. A autoestima tá dentro da gente, né? O olhar que a gente tem de reconhecimento sobre quem a gente é, de autoaceitação, de se amar, de saber que você pode ser uma pessoa melhor, que você pode se desenvolver. Então, assim, gostaria muito de pontuar isso para que seja repensado, sabe? O que é que você considera como boa autoestima? O que é que tem a ver essa questão da beleza física com a nossa vida? Eu não consigo encontrar quais são os benefícios de estar dentro de um padrão estabelecido e um padrão que, na verdade, é inalcançável pela maioria da população, né? Em vários aspectos. Acho que a autoaceitação como ser humano, antes de tudo, não é nem, tipo, de você olhar e falar, vou aceitar mais o meu corpo. Não, aceitar você na condição de ser humano mesmo pode trazer muito mais benefício do que você ficar lutando por um padrão estético que talvez você nem possa alcançar. O meu último recado é... Eu fiquei muito triste com o alcance que esse filme teve, porque ele realmente é um filme de péssimo gosto. Ele ter feito tanto sucesso revela muitas coisas do que as pessoas acreditam, do que as pessoas concordam, né, de uma maneira geral. Escolhe o que você consome, não só o que você come, mas o que você assiste, o que você escuta, as amizades que você tem, as pessoas com quem você convive, as músicas que você ouve, enfim. A gente pode achar que não, mas tudo isso influencia na nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas escolhas. Talvez o machismo ainda esteja tão normalizado, talvez não, né? Com certeza. Ele tá tão normalizado na nossa sociedade que,
nessas situações ele passa despercebido. E o machismo faz muito mal. Muito mal para as mulheres, muito mal para os homens também. Para mim, machismo é realmente uma doença. Então, escolhe o que você vai consumir, o que você vai ouvir, com quem você vai conviver, para que você possa criar uma vida que tenha mais sentido para você, né? Se você escolher viver uma vida com alguém que te sequestra, tudo bem, né? Mas eu acho que o ponto é a gente questionar por que a gente deseja certas coisas, né? Eu desejo porque eu desejo ou eu desejo porque alguém falou que eu tinha que desejar em algum momento e eu peguei isso como a minha verdade? Acho que é mais nesse sentido aí que eu quero dizer. Tentei fazer um apanhado das coisas que a gente falou na live. Acho que ainda faltaram muitas coisas, mas eu tentei salvar. O Instagram, ele não tá indo muito com a minha cara ultimamente. Então, eu espero que esse vídeo contribua de alguma maneira aí pra sua vida. Vamos juntas. Um beijo, até a próxima.